Amigo associado, espero que seja tudo bem com você. Aqui é Pedro Gabriel, sou da área técnica do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Muzambinho. E hoje nós estamos aqui no bairro Barra Bonita, divisa com o bairro Macaúbas, na lavoura de um associado nosso, o senhor Antônio Carlos de Lima, presenciando aí como está o plantio do milho que ele plantou aqui para fazer a ensilagem esse ano para os seus animais. Como vocês podem observar, nós estamos aqui numa lavoura da cultivar 8090. A mesma foi plantada aí com cerca de 30 dias atrás e já está apresentando um bom crescimento, aliado também ao bom índice pluviométrico que nós vemos passando nos últimos dias. Nós sabemos que para que haja uma boa germinação do milho, nós precisamos do quê? Principalmente de chuva e de temperatura. Hoje nós estamos aí com a previsão de chuva na casa dos 15 milímetros mais ou menos e também aliado a uma temperatura dos 30 graus. Então isso culmina numa boa germinação, o que vai implicar diretamente no índice de produtividade do meu talhão e no índice de crescimento dessas plantas. Vou fazer o plantio da minha lavoura. O que eu tenho que observar para fazer o plantio e que tenha retorno e tenha bom crescimento das minhas plantas? Primeiro de tudo, a gente tem que fazer um planejamento prévio de todas as ações que nós vamos realizar na lavoura, seja de uma cultura perene ou anual. Primeiramente, a gente tem que ter esse planejamento já tendo em mente qual material que eu vou usar, se fazer análise de solo, se vou fazer calagem, a gessagem, quais adubos eu vou estar utilizando, quais os adubos foliares, inseticidas e herbicidas também que eu vou estar utilizando durante o período de produção, para que quando eu chegue lá na frente, já tenha tudo esquematizado e não tenha problemas. Então, bom planejamento, ele é um grande aliado do produtor rural para alcançar grandes produtividades e evitar dor de cabeça. Partindo para a primeira etapa do planejamento, que é a escolha da área. Nós temos que ter em mente o quê? Se a minha área vai ser plana, se ela vai ser um pouco mais declivosa, o tipo de solo, se vai ter incidência de muita chuva, de inundação, são várias coisas que a gente tem que avaliar antes de fazer a implantação da nossa lavoura. Então, partindo da escolha da área, a gente vai estar observando o local que a mesma está, a fase de exposição do solo, se a mesma já está preparada, se ela está descompactada. A gente sabe que quando a gente tem uma área compactada, nós temos grande perda de produção. Por quê? Primeiro de tudo, vai interromper o crescimento radicular da minha cultura. A gente sabe que o milho ele tem uma raiz não tão profunda, então quanto mais tiver compactado a parte superficial do solo, as raízes ali, as primeiras raízes que vão nascer, elas vão ter uma impossibilidade de crescimento, o que vai culminar no menor desenvolvimento dessas plantas. Então a gente tem sempre que estar observando como está a área, se é uma área de pastagem anteriormente. A gente sabe que o pisoteio animal é um grande inimigo da produção agrícola. Por quê? A gente sabe que a gente solta algumas cabeças de gado ali, eles vão estar pastejando. Então, imagine um touro aí de 1 tonelada pisando sobre 4 patas ali, o impacto que ele traz no solo. Então ele vai estar compactando não só na subsuperfície, mas também nas outras camadas do solo. Então, consequentemente, a gente tem uma perda de crescimento radicular devido a essa compactação. Além da compactação, nós temos que observar também como são os níveis do nosso ver por cento do solo. Se eu vou precisar fazer a calagem, a gente sabe que toda cultura ela tem que ter um ambiente propício para o seu crescimento. Então, a calagem, que a gente recomenda fazer lá em setembro, em agosto ou finalzinho de julho, é primordial para que a gente tenha esse bom desenvolvimento, que a gente não tenha perdas de absorção de nutrientes e que todos os fertilizantes que nós aplicamos na lavoura sejam absorvidos pela planta e a gente tenha um crescimento pleno da mesma. Então, depois que nós já sabemos como está o nosso solo, fizemos as correções certinhas, compramos nossos adubos, nós vamos passar para o plantio. Geralmente a gente está trabalhando aqui no município de Muzambinho, mais especificamente para essa lavoura, com um stand de 60 mil plantas por hectare. Então a gente sabe, nesse stand aqui, a gente está trabalhando com essa população de plantas, então a gente já tem que ter planejado desde o início como nós vamos fazer a aplicação dos produtos para evitar dor de cabeça relacionada a patógenos, pragas e doenças. Com o stand na nossa cabeça, vamos passar para as épocas de aplicação. Depois que a gente faz o plantio, nós recomendamos que o produtor faça a aplicação lá na cova do milho, a aplicação do adubo para que essa planta tenha crescimento, um vigor de crescimento maior, porque ela vai ter comida ali para ela estar se alimentando durante seu ciclo. E lá com 25, 30 dias a gente recomenda a aplicação de cobertura desses fertilizantes, visando que tenha um bom crescimento da planta e que aquelas que estejam um pouco mais mirradinhas absorvam esse produto, esse adubo, e elas cresçam de forma homogênea. Então sempre que a gente procura, que a gente tenha uma lavoura homogênea, daí a gente vai ter uma época de colheita certa, não vai ter plantas verdes no meio de plantas maduras, plantas já estão na época da colheita, então vai evitar problemas futuramente para nós.
Então sempre fazer o acompanhamento da lavoura, sempre estar no campo observando. Se tem presença de doença, se tem presença de ataque, a gente sabe que o principal problema que nós encontramos na cultura do milho, além da cigarrinha, é a lagarta do cartucho, além de outros insetos que provocam dano à nossa planta. Então está sempre observando o estado que as mesmas estão, para a gente fazer a aplicação no time certo e controlar esse problema. Nós sabemos que para nós fazermos o plantio do milho, nós precisamos limpar a área primeiro. Então, geralmente, entre 15 e 20 dias antes do plantio, nós fazemos a dessecação por herbicidas dessas plantas daninhas que estão ocupando o solo antes do meu milho. Então, a gente tem que estar observando o princípio ativo que nós vamos utilizar para que não tenha resíduos na hora do plantio e esse resíduo impactar diretamente no crescimento da minha semente. E também estar observando qual o melhor herbicida que eu vou usar para que eu tenha controle dessas plantas daninhas. Nós sabemos que algumas plantas daninhas já apresentam resistências a moléculas de alguns herbicidas já comerciais utilizados, que nós sabemos. Então nós sempre temos que estar observando o índice das plantas que estão nessa área, quais tipos estão aparecendo mais, para estar utilizando o princípio ativo correto e também fazer uma certa rotação desse princípio ativo para que a planta não se acostume e crie uma resistência. Então está observando o tipo de planta daninha que eu tenho, tudo relacionado ao crescimento morfológico dela para aplicar de forma correta esse princípio ativo e provocar a dessecação correta da minha área. Fiz a dessecação, a gente vai partir para o plantio. Então o plantio ele consiste basicamente em jogar a semente no solo ali com o apoio da plantadeira. Então a gente vem semeando, sempre está observando o espaçamento entre as plantas e entre as ruas para sempre estar fazendo o plantio de forma correta. Nós sabemos também que por mais que nós fazemos todo o planejamento, na hora que a gente está no campo, a gente pode ter algum entrave na hora do plantio. Então está sempre observando se as caixas estão cheias de semente, adubo, se os discos estão plantando de forma correta, e está observando se não tem nenhum obstáculo atrapalhando ali o trabalho do disco, então consequentemente que pode implicar em falhas lá no meu stand, em falhas da minha lavoura. Então pessoal, depois que nós fazemos aí todo o trabalho de plantio, trabalho de correção, de adubações e de manejos químicos com auxílio de herbicidas e inseticidas, nós vamos estar fazendo também um acompanhamento semanal, né? A gente não sabe que não pode fazer diário, né? Mas a gente tenta fazer sempre semanalmente o acompanhamento dessa lavoura para estar observando principalmente o índice de ataque de pragas e doenças e também o crescimento vegetal da planta. Aqui a gente observa como está bom o desenvolvimento dessa raiz. A gente sabe que além da absorção, logicamente, de nutrientes, de água, essas raízes aqui, elas propiciam uma boa fixação da planta no solo. Então, quando a gente não tem um crescimento radicular bom dessa planta, além dela não estar absorvendo os nutrientes necessários, a água para o seu desenvolvimento, ela também está comprometida a ter o tombamento pelo vento. Então a gente está vendo aqui, se eu não tiver essa sustentação dessa raiz, não tiver um bom número de área radicular, eu posso estar provocando um tombamento da minha planta e também está diminuindo a minha produtividade. Então está sempre atentando ao pós-plantio, ver o índice de doenças, de crescimento vegetal e também tudo que envolve aí o ciclo da minha cultura. Bom, depois que nós fazemos isso, nós sabemos que a colheita do milho, principalmente para grão, ela está na casa dos 120 dias, ou se você quiser fazer para silagem, em torno de 100 dias, vai depender de cultivar para cultivar, de terreno para terreno, de índice pluviométrico, N fatores. Mas ela fica na casa dos 100 a 120, 130 dias. Na hora da aplicação, nós temos que estar observando também como está o ciclo do vento, de onde ele está vindo, se ele está numa velocidade muito alta, para que a gente não tenha problema com a deriva. E vale lembrar, a gente tem sempre que fazer a aplicação de produtos aí foliares com o uso de adjuvantes, tá certo? E qual que é a função do adjuvante? Basicamente, ele vai fazer um peso lá na gota, e esse peso vai fazer com que ela não se perca para as condições climáticas, para o vento, para a umidade, para o calor da área ali no momento. Então sempre fazer a aplicação de produtos foliares com auxílio do adjuvante para que a gente não tenha deriva e que o produto chegue 100% na nossa planta e a gente não tenha perda na produção, né? Porque se você não está aplicando o produto e ele não está chegando na planta, consequentemente vai te implicar no momento da fase reprodutiva dessa planta, ela não vai ter um crescimento pleno e você vai ter uma diminuição na sua produtividade. Já relacionado à colheita, nós estamos nesse talhão aqui, que parte dele vai ser utilizado para fazer a silagem e outra parte vai ser utilizado para fazer a colheita em grãos. Então, o que a gente recomenda? Basicamente, tudo vai depender, como a gente sempre fala, todo agrônomo fala, tudo depende das condições climáticas e do material que você está utilizando.
Então, se você tem um material mais precoce, um material mais tardio, tudo vai depender desse parâmetro, além aí das condições climáticas. Porque nós sabemos que nós estamos em um trabalho a céu aberto, um escritório a céu aberto, então tudo depende do clima. Então, a gente tem que estar observando a partir dos 100 dias como vai estar a maturação dessa planta, se ela vai estar secando, se vai ter a formação das espigas certinho. Está observando como está a espiga por dentro, percentual de grãos leitosos, aqui no caso para silagem, a gente tem que estar observando isso para que a gente entre no momento certo, no time certo de fazer a colheita e não tenha problemas para fazer a ensilagem desse material depois. E também relacionado à ensilagem, a gente tem que ter sempre o planejamento das máquinas que nós estamos utilizando, a ensiladeira, porque a gente está no campo e a gente sabe que você está lá fazendo a colheita da planta, às vezes a ensiladeira está aquela empaçocada, sai grãos maiores, grãos menores. Então sempre está prezando pela homogeneidade do tamanho das partículas, para que o animal, na hora que ele for alimentado, ele não fique selecionando demais o alimento, o que pode provocar um estresse no mesmo. E a gente sabe que quando os animais são estressados, o índice produtivo dele diminui. É algo simples que a gente tem que estar observando, a granometria do corte também, a amolação das facas, para que a gente tenha essa colheita para ensilar de forma correta e que, na hora de alimentar o animal se alimente de forma correta também e traga produção para o produtor. Então a gente viu como que é complexo a etapa do plantio do milho, desde o planejamento até a sua colheita, tá? Então, se você tem alguma dúvida, se você quer fazer o plantio de uma lavoura, outras coisas, quer fazer a manutenção de equipamento, de um pulverizador, quer fazer a interpretação de um resultado de análise de solo, pode estar procurando a gente lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Muzambinho. Vai ser um prazer gigantesco estar atendendo você, produtor rural, para alavancar a sua produção e dessa forma você garantir mais lucratividade e maior produtividade na sua lavoura. Um abraço e até o próximo vídeo. STR Muzambinho pra você e por você.